Senhores vereadores e vereadoras, público presente, internautas, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início ao trabalho da 16ª sessão ordinária. Solicito a nova vereadora Rosilene Camargo Pazinato para proceder à leitura do texto da Bíblia. Boa noite a todos. Verdadeira e falsa sabedoria. Há um homem hábil que ensina a muita gente, mas que é inútil para si mesmo. Outro esclarecido instrui a muitos e é agradável a si próprio. Aquele que afeta a sabedoria nas palavras é odioso, ficará desprovido de tudo. Não recebeu o favor do Senhor, pois é desprovido de toda sabedoria. Há um sábio que é sábio para si mesmo, e os frutos de sua sabedoria são verdadeiramente louváveis. O sábio ensina o seu povo, e os frutos de sua sabedoria são duradouros. O homem sábio será acumulado de bênçãos, aquele que o virem o louvarão. A vida do homem conta poucos dias, mas os dias de Israel são inúmeros. O sábio herdará a honra no meio do povo, e o seu nome viverá eternamente. Graças a Deus. Muito obrigado, vereador. Dando continuidade, solicito ao vereador primeiro secretário, vereador José Fernando Oliveira, que proceda a chamada regimental. Boa noite a todos. Chamada regimental nominal da 16ª sessão ordinária do dia 16 de maio de 2016. Vereador Alexandre Miguel. Presente. Vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. Presente. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Presente. Vereador José Fernando de Oliveira. Presente. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Presente. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Presente. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Vereadora Rosângela Pavani Escudeiro. Presente. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Presente. Vereador Valdomiro de Paiva. Presente. E vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Está finalizada a chamada regimental, senhor presidente. Havendo quórum legal, declaro aberta a presente sessão. Prossiga ainda o primeiro secretário a leitura da ata da 15ª sessão ordinária. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. A ata da 15ª sessão ordinária, realizada no Salão Nobre Luiz Franco de Camargo, em 9 de maio de 2016. Aos 9 dias do mês de maio do ano de 2016, às 19 horas, reuniram-se na Câmara Municipal todos os vereadores em conformidade com o livro de presenças. Pelo nobre presidente, vereador Valdomiro de Paiva, foi solicitado ao vereador Paulo Sebastião Bueno para que procedesse à leitura de um trecho da Bíblia. Após a leitura, foi solicitado ao primeiro secretário para que realizasse a chamada regimental. Havendo quórum legal, sob a proteção de Deus, pelo nobre presidente, foi declarada aberta a presente sessão. A seguir, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse à leitura da ata da 14ª sessão ordinária, realizada nessa Casa de Leis em 2 de maio de 2016. Após a leitura, a referida ata foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada unanimemente. Em seguida, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse à leitura do expediente do chefe do Executivo Municipal, projeto de lei número 10/2016, dispondo sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017 e da outras providências. Projeto de lei número 11/2016, substitutivo ao projeto de lei número 9/2016, dispondo sobre destinação da porcentagem do valor total arrecadado oriundos de todas as festividades municipais ao Fundo de Solidariedade de Bom Jesus dos Perdões. Projeto de lei número 12/2016, dispondo sobre restrições urbanísticas do loteamento denominado Residencial Toscana. Projeto de lei número 13/2016, dispondo sobre autorização ao Poder Executivo em doação uma área de 2.995,73 metros quadrados, localizado na estrada Anhanguara, e projeto de lei complementar número 03/2016,
dispondo sobre a reorganização do regime próprio de previdência do município de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, de conformidade com a legislação federal e adota outras providências. Em seguida, pela presidência, foi solicitado a segunda secretária para que prosseguisse a leitura do projeto de lei complementar número 03/2016, a partir do capítulo 7. Finalizada a leitura, os projetos de autoria do Executivo foram encaminhados às comissões para estudos e pareceres. Em seguida, pelo nobre presidente, foi convocada uma audiência pública para discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a ser realizada no próximo dia 16 de maio, às 20 horas. Logo após, foi consultado o plenário para a inclusão na ordem do dia do requerimento de autoria dos vereadores Rosilene Camargo Pazinato e Alexandre Miguel Aparecido da Silva, bem como da moção de pêsames pelo falecimento do senhor Jamil Ali. Havendo concordância, foi solicitado a segunda secretária para que procedesse à leitura do expediente dos vereadores e da mesa diretora. Requerimento número 21/2016, de autoria dos vereadores Rosilene Camargo Pazinato e Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Balancete mensal das receitas e despesas da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, referente ao mês de abril de 2016. Emoção número 06/2016, de pêsames aos familiares do senhor Jamil Ali. Em seguida, pela presidência, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a chamada regimental para a constatação de quórum em plenário. Havendo quórum legal, pelo nobre presidente, o projeto de lei número 05/2016, dispondo sobre a alteração do dispositivo da lei número 2369, foi colocado em discussão e votação em segundo turno, sendo aprovado por unanimidade. Logo após, o projeto de lei número 07/2016, dispondo sobre autorização ao Poder Executivo Municipal para abrir um crédito adicional especial no orçamento no valor de R$ 105 mil. Foi colocado em discussão e votação em segundo turno, sendo aprovado unanimemente. A seguir, pela presidência, foi solicitado ao primeiro secretário para que realizasse a leitura do expediente das comissões, pareceres número 15 e 2 de 2016, das comissões de Constituição, Justiça e Redação, e de Obras, Serviços Públicos e Funcionalismo Público, ao projeto de lei número 08/2016, dispondo sobre autorização ao chefe do Executivo Municipal a demolir o prédio que correspondia ao antigo refeitório da Casema e da outras providências. Em seguida, o referido projeto foi colocado em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Raimundo Aparecido Bueno. Logo após, o projeto de lei número 08/2016 foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, foram lidos os pareceres número 11 e 9/2016 das comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamentos, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 11/2016, dispondo sobre destinação da porcentagem do valor total arrecadados oriundos de todas as festividades municipais ao Fundo de Solidariedade de Bom Jesus dos Perdões. Logo após, o projeto de lei número 11/2016 foi colocado em discussão. Com a palavra, os nobres vereadores José Fernando de Oliveira, Paulo Sebastião Bueno e Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. A seguir, o projeto de lei número 11/2016 foi colocado em votação, sendo aprovado unanimemente. Logo após, foi lido o parecer número 17/2016 ao projeto do Decreto Legislativo número 1/2016, dispondo sobre
a implantação do Sistema de Informação ao Cidadão, SIC, no âmbito da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões e da outras providências. Em seguida, o projeto de decreto foi colocado em discussão. Com a palavra, os nobres vereadores José Fernando de Oliveira e Valdomiro de Paiva. Logo após, o projeto de decreto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, a palavra foi colocada à disposição. Com a palavra, os nobres vereadores José Fernando de Oliveira e Rosilene Camargo Pazinato. Logo após, pela presidência, foi comunicado que seria dispensada a votação da moção de pêsames, pois fora assinada por todos os vereadores. A seguir, foi consultado o plenário sobre a aprovação do requerimento número 21/2016, sendo aprovado por unanimidade. Logo após, a tribuna foi colocada à disposição. Com a palavra, os nobres vereadores Paulo Sebastião Bueno, Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Valdomiro de Paiva e Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Em seguida, não havendo mais nada a se tratar, pela presidência foi encerrada a presente sessão. Para constar, Renata Ribas de Sena Frois, secretária da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada pelos presentes, será então assinada. Valdomiro de Paiva, presidente, Diego Mendes de Souza Carribeiro, vice-presidente, José Fernando de Oliveira, primeiro secretário, Rosilene Camargo Pazinato, segunda secretária. Está finalizada a leitura da ata, senhor presidente. Antes de colocar a ata em votação, registro a presença do Dr. Guilherme, aqui que procurador da Prefeitura, o senhor Osvaldo Marcondes, secretário da Educação. Seja bem-vindo à nossa casa. Então, a ata está em votação. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes Souza Carribeiro. Aprovada. Hélio José Diana Gonçalves. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovada. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Aprovado. Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vanderlei Bocuse Teixeira. O ato foi aprovado por 9 votos favoráveis. Prossiga ainda, primeiro secretário, a leitura dos expedientes recebidos do terceiro e de todos os vereadores. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Ofício Especial Gabinete do Prefeito. Bom Jesus dos Perdões, 10 de maio de 2016. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar para a apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 14/2016, que dispõe sobre desafetação de bem público, autorização de alienação e tomada de outras providências. Na oportunidade, reitero meus votos de consideração e apreço a essa respeitada Casa de Leis, Eduardo Henrique Macei, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Dr. Valdomiro de Paiva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Eduardo Henrique Macei, prefeito municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica desafetado de sua destinação original, passando a integrar o patrimônio dominial do município o imóvel da matrícula 117.483 do cartório de registro de imóveis da comarca de Atibaia, descrito abaixo. Terreno com a área de 723,63 metros quadrados e perímetro de 137,57 metros, localizado no bairro Laranja Azeda, perímetro urbano do município de Bom Jesus dos Perdões, comarca de Atibaia, São Paulo, tendo as seguintes medidas e confrontações. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 01,
de coordenadas em 7.442.840,96 metros e 348.521,82 metros, situada no limite com a propriedade de Arte Comercial Limitada, matrícula 3.210, localizado no KM 64 mais 362 metros, distante 55 metros do eixo da rodovia Dom Pedro I, SP65. Deste segue com azimuth de 70 graus, 14,30 e distância de 21,15 metros, confrontando neste trecho com a propriedade de Arte Comercial Limitada, matrícula 3.210, até o vértice 02, de coordenadas N 7.442.848,11 metros e 348.541,73 metros. Deste segue com azimuth de 118 graus, 39,38 e distância de 26,58 metros, confrontando neste trecho com propriedade de Arte Comercial Limitada, matrícula 3.210, até o vértice 03, de coordenadas N 7.442.835,36 metros e 348.565,05 metros. Deste segue com azimuth de 117 graus, 21,12 e distância de 20,96 metros, confrontando neste trecho com propriedade de Arte Comercial Limitada, matrícula 3.210, até o vértice 04, de coordenadas N 7.442.825,73 metros e 348.583,67 metros. Deste segue com azimuth de 247 graus, 02,57 e distância de 19,22 metros, confrontando neste trecho com propriedade de Arte Comercial Limitada, matrícula 3.210, até o vértice 05, de coordenadas N 7.442.818,23 metros e 348.565,97 metros, localizado no KM 64 mais 315 metros, distante 55 metros do eixo da rodovia Dom Pedro I, SP65. Deste segue com azimuth de 297 graus, 14,18 e distância de 49,66 metros, confrontando deste trecho com a Avenida Arte, até o vértice 01, de coordenadas N 7.442.840,96 metros e 348.521,82 metros, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao meridiano central 45 graus WGR, tendo como o dado SAD 69. Todos os azimuths e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeto UTM. Parágrafo único. Fica autorizada a alienação na forma de venda ou de permuta do imóvel referido no caput deste artigo, observadas as formalidades legais. Artigo 2º.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 9 de maio de 2016. Eduardo Henrique Macei, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei número 14/2016. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores, encaminhamos à apreciação dos nobres edis o presente projeto, que dispõe sobre desafetação de bem público, autoriza sua alienação e dá outras providências. O presente projeto tem por escopo desafetar e autorizar a alienação pelo município de Bom Jesus dos Perdões, de área descrita na matrícula 117.483 do cartório de registro de imóveis da comarca de Atibaia, em anexo. No local se encontra uma escola municipal desativada e em desuso há muitos anos, e sem a utilização para a finalidade dela. Desta forma, entendendo ser mais apropriada a sua alienação para que o valor da venda possa ser utilizado para obras e reformas das escolas municipais em uso, elevando ainda mais a capacidade de investimento da administração pública. Por outro lado, o município está investindo em novas escolas, pelo aumento da demanda de alunos em todas as idades, sendo que a desafetação desta escola não influenciará no acesso universal à educação. Sem mais, e contando com o discernimento que guarida essa Igreja Casa Legislativa, esperamos a deliberação desta propositura, reiterando o protesto de estima e respeito. Bom Jesus dos Perdões, 10 de maio de 2016, Eduardo Henrique Macei, Prefeito Municipal. Em anexo ao projeto de lei 14, está o livro número 2, Registro Geral, matrícula 117.483, ficha 01. Os seus anexos estão acompanhados do projeto para os vereadores analisarem. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Moção de congratulações e aplausos. José Fernando de Oliveira, Raimundo Aparecido Bueno, Valdomiro de Paiva, Hélio José Viana Gonçalves, Diego Mendes de Souza Carribeiro, Paulo Sebastião Bueno, Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Vanderlei Bocuse Teixeira, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, Pedro Domingues de Oliveira e Rosilene Camargo Pazinato, todos vereadores na Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, no uso de suas atribuições legais, faz saber e representar a presente mesa, ouvido todo o plenário, em conformidade com o artigo 222.5 do Regimento Interno, para que faça constar seu registro nos anais dessa Casa de Leis, bem como comunicado ao interessado. Moção de congratulações e aplausos ao senhor Rodrigo Martinelli Correia, por ser o grande vencedor do concurso da Rede Globo, através de sua filiada TV Vanguarda. Justificativa. Histórico de Rodrigo Martinelli Correia, filho de Aristeu Correia e Rosana Martinelli. Tem 37 anos, nasceu no bairro do Ipiranga, São Paulo. Mudou-se para Atibaia aos 3 anos de idade. Passou a morar em Bom Jesus dos Perdões em 2005, onde reside até hoje. Pai de 2 filhas, casado, criou em 2006 a BJP TV, um site de notícias da cidade, onde diariamente notícias, fatos e eventos, não só de Bom Jesus dos Perdões, como de toda a região bragantina. Graduado em marketing, com especialização em marketing político, hoje está cursando a pós-graduação em jornalismo.
Ocupa o cargo de chefe de comunicação da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Rodrigo Correia, popularmente conhecido como Big. Também é fotógrafo e se inscreveu para participar do concurso da Rede Globo, através da sua filiada TV Vanguarda. Foram milhares de inscrições. O concurso abrangeu o Vale do Paraíba, região Bergantina e Litoral Norte. Rodrigo Martinelli Correia ganhou o prêmio em primeiro lugar, com a ampla vantagem sobre o segundo colocado. Imagens fortes de toda a nossa região foram destaques captados pelas lentes do Rodrigo, algumas delas como enchentes, prejuízos com a chuva, acidentes, explosões de caixas eletrônicos, homicídios e prisões de traficantes. Foram fatos da nossa cidade e região amplamente divulgados nos telejornais da emissora. Além de manter a população informada sobre os acontecimentos da região, Rodrigo prioriza a divulgação do bom trabalho dos órgãos envolvidos, como o trabalho da Polícia Militar no combate à criminalidade, socorristas da concessionária que atende os acidentes na rodovia, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Municipal, no combate ao fogo e enchentes e a Polícia Civil. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 16 de maio de 2016. José Fernando de Oliveira, Raimundo Aparecido Bueno, Valdomiro de Paiva, Hélio José Viana Gonçalves, Diego Mendes de Souza Carribeiro, Paulo Sebastião Bueno, Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Vanderlei Bocuse Teixeira, Rosângela Pavana Escudeiro, Pedro Domingues de Oliveira e Rosilene Camargo Pazinato, todos os vereadores da Câmara de Bom Jesus dos Perdões. Está finalizada a leitura do expediente, senhor presidente. O projeto de lei 14 será encaminhado às comissões para estudo e pareceres. Com relação à moção de congratulação e aplauso, tendo visto que foi assinado por todos os vereadores, dispensa qualquer expediente em relação à votação. Então eu peço ao vereador Fernando que faça a entrega ao Rodrigo, o certificado da moção. Dando sequência à sessão, eu solicito a nova vereadora Rosilene Camargo Pazinato que prossiga a leitura do expediente recebido de terceiro. Boa noite a todos. CRMV São Paulo, Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, o informativo, a oportunidade da medicina veterinária legal. Saiba como montar um projeto de mutirão de castração para cães e gatos. Vem aqui um informativo muito importante, interessante. Caso algum dos colegas queiram ter interesse, como está dentro da lei agora, como criar um projeto no município para fazer um mutirão de castração de cães e gatos. Então, eu acho extremamente interessante. Seu presidente do CRMV de São Paulo, Mário Eduardo Puga. Pet Show América é mais. 15 anos de Pet Show América. Há 15 anos construindo com você a história do mercado pet e veterinário, entre lançamentos e tendências a produtos e serviços voltados para empresários do setor, do dia 30 de agosto a 1 de setembro de 2016. Expo Center Norte, Pavilhão Verde, em São Paulo. O credenciamento pode ser feito online. E de 30 de agosto a 1 de setembro de 2016, das 8 às 18h45.
12º Seminário Brasileiro de Prefeitos e Vice-Prefeitos, Vereadores e Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais. Edição do Estado de São Paulo, do dia 9 ao 10 de junho, auditório do Hotel Sempre Paulista, na Rua Teixeira Silva, 647, Paraíso, São Paulo. Dicas de aumento da arrecadação das prefeituras e a transparência da administração pública. Também fica aqui à disposição para quem tem interesse. 5º Encontro Nacional de Vereadores em Brasília, Distrito Federal, dia 20, 21 e 22 de junho de 2016. Tema: Estudo sobre as novas regras para as eleições municipais de 2016. Perdões, Assistência Social. A Paz, Perdões, Assistência Social, tem o prazer de convidá-lo para participar da 11ª Festa Junina da Creche Santa Catarina e solicita sua colaboração para o sucesso dessa festa como objetivo: arrecadação de recursos financeiros para o atendimento de 151 crianças que frequentam diariamente a creche, além de proporcionar lazer e comunidade. A comunidade. Dia 11/6/2016, horário das 18 às 22 horas. Local: Avenida São João, número 1111. Sua presença é muito importante. Presidente: Geraldo Marcondes de Souza. Aos vereadores da Câmara Municipal de Bom Jesus, Perdões, e ao excelentíssimo senhor e Dr. Valdomiro de Paiva, presidente da Câmara. Em nome da Diretoria da Paz, de Perdões e Assistência Social e das crianças da Creche Santa Catarina, gostaríamos de deixar aqui registrado nosso agradecimento pela sua colaboração em nossa 11ª Festa Junina. Presidente: Geraldo Marcondes de Souza. Terminado a leitura, presidente. Os expedientes ficarão à disposição dos interessados, posteriormente serão arquivados. Passamos à ordem do dia. Solicito ainda ao primeiro secretário que proceda à constatação de quórum, efetuando a chamada para de votação. Vereador Alexandre Miguel. Presente. Vereador Diego Mendes. Presente. Vereador Hélio José. Presente. Vereador José Fernando, presente. Vereador Paulo Sebastião. Presente. Vereador Pedro Domingues. Presente. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Vereadora Rosângela Pavani Escudeiro. Presente. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Presente. Vereador Valdomiro de Paiva. Presente. E o vereador Vanderlei Bocuso Teixeira. Presente. Está finalizada a chamada regimental, senhor presidente. Havendo cordação para a deliberação, passamos em seguida ainda ao primeiro secretário a leitura dos expedientes vindo das comissões permanentes. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Bom Jesus dos Perdões, 12 de maio de 2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 18/2016. Nós, abaixo assinados, membros da comissão acima citada, tivemos em mãos para analisar e emitir nosso parecer ao projeto de lei número 13/2016, de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre: autoriza o Poder Executivo receber por doação uma faixa de terras. Parecer: trata-se de uma estrada de servidão particular com guias e sarjetas que, de acordo com o projeto de lei, será incorporada ao domínio público para servir de rua. O prefeito, como justificativa ao projeto de lei, asseverou que o ato é necessário para possibilitar a regularização de um loteamento existente de fato no bairro da Laranja Azeda, em situação consolidada. Esta comissão temática tem o entendimento de que o recebimento de faixa de terras particulares para abertura de ruas deve ser um fato excepcionalíssimo e justificado no interesse público, somente para corrigir situações já consolidadas de fato e de acordo com necessidades de urbanização, para que o ato não se configure burla à lei de uso e parcelamento do solo, para que não sirva
de incentivo à proliferação de loteamentos irregulares na cidade. Aos empreendedores compete cumprir a Lei 8766/79, construindo com recursos próprios todas as obras de infraestrutura e os equipamentos urbanos para não onerar os contribuintes. No mais, como informou o Poder Executivo na justificativa do projeto de lei em exame, existe parecer favorável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços para a incorporação da faixa de terras ao domínio público como forma de regularização do loteamento. Por isso, o nosso parecer é pela aprovação do projeto de lei. Diego Mendes de Souza Carribeiro, presidente; Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, relatora; Hélio José Viana Gonçalves, membro. Parecer da Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Parecer número 1/2016. Nós, abaixo assinados, membros da comissão acima citada, tivemos em mãos para analisar e emitir nosso parecer ao projeto de lei número 13/2016, de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre: autoriza o Poder Executivo receber por doação uma faixa de terras. Parecer: pelas mesmas razões, adotamos integralmente o parecer emitido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Anotamos ainda que está justificado o interesse público, porque o ato é necessário para regularizar um loteamento já existente e consolidado no bairro Laranja Azeda, no município de Bom Jesus dos Perdões. A regularização será benéfica aos moradores do bairro. Portanto, o nosso parecer é favorável à aprovação do projeto de lei em exame. Relator Paulo Sebastião Bueno. Presidente José Fernando de Oliveira. Membro Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Está finalizada a leitura do parecer, senhor presidente. O projeto de lei 13/2016. Autorização ao Poder Executivo para receber por doação uma faixa de terra está em discussão. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, internautas, boa noite. Senhor presidente, trata-se de uma rua, uma estrada de servidão, a estrada Anhanguara, que por muitos anos já existe como estrada. Antigamente era usada pelos produtores rurais na pecuária e produção leiteira, e ultimamente foi cercado e tomado por excelentes chácaras. E existe um projeto particular, um projeto privado, da iniciativa privada, onde o empreendedor pretende construir um apart-hotel modelo naquela intermediação. Então o projeto se faz necessário, a rua já está com guia, com sarjeta, pronta para ser pavimentada e dar mais uma condição digna dos moradores e usuários daquela localidade. É só. Alguém mais gostaria de se manifestar? Bom, o projeto está em votação. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes Souza Carribeiro. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Aprovado. Rosilene Camargo Vacinado. Aprovado. Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. O projeto foi aprovado por 10 votos favoráveis. Ao terminar o expediente das comissões e não havendo mais expediente a deliberar, coloca a segunda disposição para quem quiser fazer uso.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Valdomiro de Paiva, colegas vereadores, vereadoras, e senhoras e senhores que estão presentes a esta sessão, uma boa noite. Presidente, eu gostaria de fazer um comentário ainda muito preliminar no projeto de lei de desafetação de bem público e autorização de alienação e tomada de outras providências. Essa solicitação aqui do prefeito da desafetação daquela antiga escola ali hoje desativada, bem em frente à empresa Arte, ela deixou de ter a sua função educacional e acredito também que isso é o melhor caminho para que se dê uma destinação, né, que a prefeitura possa vir através da aprovação desse projeto, ela possa vir com o resultado da venda, ela possa fazer um investimento útil para a administração. Mas só que eu estou com um pouco de dúvida aqui no seguinte: no parágrafo único do artigo 1º, diz o seguinte: fica autorizada a alienação na forma de venda ou de permuta do imóvel referido no caput deste artigo, observadas as formalidades legais. Isso que diz o parágrafo único. Já na justificativa, o prefeito fala que o resultado dessa venda será investido em reforma de escolas. Mas se no parágrafo único fala também na possibilidade de permuta, então fica a dúvida: vai permutar com o quê? Então a minha dúvida é essa: se porventura realmente o resultado da venda for mesmo para investimento na educação, eu acho ótima a ideia. Sou contra pegar esse dinheiro e pagar a dívida. Esse dinheiro tem que ser investido na educação. Embora não sei também se o imóvel pertence à educação ou não, tudo isso a gente precisa estar a par. Mas se o desejo for esse, de investir na educação, ótimo. Então, mas a minha dúvida é essa. Então a gente vai procurar fazer uma análise mais profunda para a gente ver a destinação. E eu também gostaria até de complementar um pouco a utilidade, às vezes, de uma venda de um imóvel por parte da prefeitura para investir também em outros imóveis que venham a ser mais útil para a administração. Hoje eu estive conversando com o Celso, Celso Costa, lá na ETA, Estação de Tratamento de Água, e ele me mostrou um projeto do FEIDRO, certo? Que esse projeto, a Estação de Tratamento de Água está necessitando de uma área para que ela possa fazer um reaproveitamento do lodo. Então toda a água que é tratada solta aquele lodo, né?
e aquilo é desperdiçado. Então, esse lodo será reaproveitado, segundo o projeto feito pelo FEIDO. Mas só que o que me causou um pouco de espanto, e eu, no meu modo de entender, eu acho que isso não será possível, é que, segundo o projeto, eles estão pedindo para que um trecho da rua Moraes, seja desafetada. Até comentei com o Celso que isso não é possível. Rua é o uso comum do povo. Não justifica, nada justifica a desafetação de uma rua que é um bem público, bem indisponível para seja qualquer tipo de obra. Mas aí ele me falou que acho que ao lado da estação tem um terreno de particular. Então eu falei, isso é possível, que a prefeitura desaproprieie, compre esse terreno para que esse projeto seja implementado e seja concluído. Então fica aqui já, eu acho que essa posição, para que não venha o projeto aqui para a Câmara, certo? Pedindo a desafetação da rua, que no meu entender, eu acho que não pode. Nada justifica a desafetação de um bem público, de um bem indisponível para essa finalidade. Como tem essa opção da Prefeitura adquirir esse terreno, eu acho que a Prefeitura deveria estudar isso juntamente com o FEIDO e ver se pode fazer a alteração. Essa é a observação que eu gostaria de fazer. E para encerrar, senhor presidente, uma coisa bem rápida, eu não sei se os senhores poderiam dar uma informação com relação à obra da alça aqui na Avenida Bom Jesus. Naquele dia que nós tivemos aqui a audiência pública para resolver aquelas questões da mudança do trânsito, o engenheiro Márcio falou que a Rota das Bandeiras solicitou ali o impedimento do uso da Avenida Bom Jesus, muitos falam Avenida Marginal, mas é Avenida Bom Jesus, por 90 dias a interrupção ali. E já passaram mais de 30 dias. E as obras estão completamente paradas. Então, uma interdição dessa, ela causa transtorno aí para o município. Já faz 2 semanas que você não vê um funcionário, um operário trabalhando ali, você não vê uma máquina, não vê nada, está tudo parado. Então, eu não sei se vocês, o vereador Fernando, ou alguém de vocês aí que estão mais a par desse projeto, poderia dizer alguma coisa para a gente também até poder responder para os munícipes, né? Os munícipes chegam e perguntam para a gente não sabe nem responder, né? Porque nós não tivemos nem conhecimento do projeto, né? E já então, aqui até vai uma crítica aqui à Rota das Bandeiras, né? Eles têm o domínio de toda a faixa aí da rodovia, eles não dão muita atenção, até acho que acredito, para a prefeitura, né? Eles chegam e determinam e fazem as coisas como tem que ser feito. Então fica essa dúvida no ar, a gente não sabe o que responder. Então eu acho que precisaria, até por parte da prefeitura, uma cobrança mais efetiva para ter pelo menos uma explicação do que está acontecendo, que as obras paralisaram, né? Há meses atrás já deram início, fizeram lá um pedaço do aterro, né? A gente pensava que a obra já ia
sair em seguida, mas fizeram até pararam. Agora retomaram, trabalharam uma semana, já parou de novo. Então a gente precisa de uma resposta do que está acontecendo e como que isso vai ser concluído. E para encerrar, senhor presidente, eu gostaria, não vai nem ao encontro assim, de uma crítica, mas é uma observação. Ontem esteve, durante o sábado e domingo, esteve um encontro da renovação carismática aqui em Bom Jesus. E ontem, durante o dia, nossa cidade recebeu mais de 2.000 pessoas da diocese. E às 16 horas teve a missa de encerramento. Eu estive presente lá. Para vocês terem uma ideia, tinha mais de 1.500 pessoas dentro do ginásio de esporte. E os banheiros, estava uma lástima. Pessoas de idade, senhoras, precisando usar o banheiro, os banheiros quebrados, não funcionava, sem água, sem luz, os vidros todos quebrados. Foi uma situação constrangedora. Eu me senti envergonhado. Quantas pessoas não veio perguntar para mim: ô vereador, o que está acontecendo aí com os banheiros, que não tem banheiro? E eu não sabia o que responder. Então, ficou, sabe, uma má impressão. O pessoal de fora levou uma imagem tão negativa desse episódio. E já para adiantar, no próximo dia 5 de junho, o nosso município também vai sediar um movimento grande aqui da Diocese, que é um encontro do Sagrado Coração de Jesus aqui. E a igreja está esperando de 4 a 5 mil pessoas que virão de toda a Diocese no próximo dia 5 de junho. E o evento de encerramento também será lá no ginásio do esporte. Então peço aí à prefeitura que tome as providências, sabe, para que a gente não passe esse transtorno, esse aborrecimento que nem foi do dia. Foi lamentável, muito desagradável, sabe, que eu me senti envergonhado, não sabia o que respondia. Então fica essa a observação. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Doutor Valdomiro? Posso fazer uso da palavra aqui mesmo? Bom, boa noite, novo presidente, boa noite, nove vereadores, boa noite, população presente, senhor Rosário, doutor Guilherme e a todos aqui. Também gostaria de dar cumprimento na palavra do nosso amigo vereador Paulo e parabenizar a nossa Igreja Católica, na qual fez esse evento nesses 2 sábados e domingos, esse final de semana, e cumprimentar um pouco o que o Paulo falou. Eu sei que a Prefeitura emprestou o espaço para o ginásio do esporte, não sei o que foi combinado, se foi o funcionário da Prefeitura que ficou de fazer a manutenção, que a gente, na próxima, se foi a Prefeitura, o seu Rosário está aqui, o doutor Guilherme, que leve isso aos anais da Prefeitura, que não aconteça mais. E gostaria de deixar meus parabéns ao padre Celso e toda a equipe da igreja, na qual nossa cidade estava cheia de turistas. Uma coisa também que ficou a desejar, não foi só o banheiro. Todos os turistas estavam aqui no município e não tinha um restaurante para as pessoas almoçar. Poderia talvez o padre ter feito ali no salão paroquial alguma coisa, cobrando uma taxa barata de almoço, que nem faz na festa de agosto, ou até mesmo informar os comerciantes que iam ter esse evento no nosso município, na qual o restaurante nesse final de semana permanecesse aberto, até porque nós estamos numa crise e isso ajudaria a todos. Então, que leve isso, o padre também, que na próximo evento, que forneça, fale com os comerciantes locais, na qual eles possam também estar abertos para a população que vem de fora, porque nós não tínhamos um restaurante para fornecer alimento. Eu estava no centro, onde a gente perguntou, não tem alguma coisa para a gente comer. E também não tinha lugar para a gente comer. E nossa cidade é uma cidade que tem restaurante, acho que faltou um meio de comunicação, porque não tinha lugar para comer. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada a todos. Alguém mais? Senhor presidente, nobres vereadoras,
senhor Rosário Marcondes, secretário de Finanças, doutor Guilherme, procurador jurídico, sejam muito bem-vindos a esta Casa de Leis. É importante a presença de vocês no meio de nós. Só para aproveitar a palavra do Paulo e da Rosângela sobre o evento da Igreja Católica, me estranhou o porquê eles não fizeram na praça de eventos. A praça de eventos já fica localizada atrás do santuário. Os banheiros da praça de eventos são novos, estão em perfeito estado. Os banheiros da quadra do ginásio de esporte são os banheiros antigos, que não para arrumado, não consegue manter arrumado. Cada vez que arruma uma torneira, parece que entra um lá, sabe que arrumou a torneira e quebra a torneira. Vaso sanitário, eles enfiam a bicuda no vaso sanitário, tem que quebrar. Portas dos banheiros são todas quebradas. Então, se eles tivessem tomado esse cuidado, comunicado com as outras pessoas, a gente sugeria a praça de eventos. Um local amplo, que acomoda todos. Outras pessoas podiam participar do evento, porque você faz um evento fechado, né, como parecia ser fechado, na quadra, muita gente não vai. Você passa por ali e fala, evento fechado, eu não vou ir. Se é aberto ao público na praça de eventos, um local próprio para eventos, eu acho que o sucesso desse evento seria ainda maior. Também dizer, a vereadora Rose fez uma leitura hoje interessante sobre castração de animais. Esse é um tema que eu já trouxe à tona aqui para a Câmara de Vereadores. Na ocasião, o deputado Feliciano era do Partido Verde, ele que é da proteção e bem-estar animal, ele nos oferecia todos os instrumentos, insumos, medicamentos para a castração. É provado que hoje a melhor maneira de conter a proliferação desordenada de cães e gatos é através da castração. Só que, infelizmente, tivemos dificuldades e um monte de empecilhos por parte da vigilância e chefe de zoonose. Já por umas 2 vezes, até uma ocasião, até troquei boca com o Eduardo. Quando chega a hora de fazer, ele inventa uma desculpa e vaza fora. Essa é a verdade. Então, tem um pessoal aqui no município que é a favor do bem-estar animal, até veterinários tem. Eu acho que a gente pode fazer uma corrente junto com esse pessoal, esses veterinários que estão, essas pessoas que querem a castração, realizar as castrações e fazer. Porque a cidade, cada dia que passa, não só na região central, mas nos bairros, cães e gatos abandonados. Então vamos aproveitar esse momento que a vereadora fez esse parâmetro, essa importante mensagem. Vamos avançar e tentar realizar esse ano a castração de cães e gatos. Que fez o primeiro ano, os outros anos ele vai. Pediu o apoio aqui do Dr. Guilherme, também do Sr. Rosário, para que junto a nós a gente consigamos dar esse benefício e essa tranquilidade aos animais e à população perdoense. Do mais, senhor presidente, finalizando a minha fala, quero mais uma vez dar os parabéns aqui ao Rodrigo Martinelli, popularmente conhecido como Big, e também presidente do PSD. O PSD teve uma coisa importante agora, nesse processo de impeachment da presidente Dilma, que foi o número 55. Foi 55 a 22. E o 55 é o número do PSD. É uma brincadeira, mas te desejar boa sorte, que você amplie ainda mais o seu conhecimento em estar trazendo a nós e a população perdoense em toda a região as informações importantes que a imprensa passa à população. Tão importante a imprensa que foi ela que conseguiu alavancar todo esse processo de impeachment da presidente Dilma. Parabéns, sucesso, que Deus e o bom Jesus continuem guiando seus caminhos, e cada vez mais você pode brilhar aí na vanguarda, na Rede Globo. Parabéns. É só, senhor presidente. Ok, senhor presidente, eu quero só concluir aqui as palavras do Paulo e de alguns vereadores,
que esse evento que foi realizado no final de semana na Secretaria de Esportes, ele teve aproximadamente 2.500 pessoas, católicos, que é um evento com a região Bragantina toda. E mesmo o nosso centro esportivo, tendo as dificuldades que foi citadas pelos vereadores, que é verdade, né? O vandalismo, a gente arruma, coloca a torneira, no outro dia já tem que colocar novamente, porque quebram, chutam, enfim. Ainda o nosso centro esportivo, no conceito da Igreja Católica na região de Bragança, era o que tinha mais condições perante os outros municípios, por isso que foi feito aqui. Por que foi escolhido aqui? Porque aqui tinha fácil acesso às torneiras, para eles ligarem as mangueiras para as praças de alimentação, tinha um espaço para dormitório para os jovens que trabalharam 24 horas, para deixar tudo organizado, som, estrutura de barraca, limpeza do espaço. Então eles precisavam dormir num lugar próximo do evento, então tinha uma sala onde é usado o judô, que foi sede para dormitório, e o estacionamento, que em frente à praça, em frente à rodoviária, tem um estacionamento onde foi usado para os ônibus, e paralelo ali na avenida, paralelo ao ginásio, e na avenida Tiradentes também tinha um espaço que podia estar usando. Então, com os prós e os contras, a Igreja Católica, junto com todas, reunindo todas as cidades, ainda fizeram um ofício à Prefeitura, escolhendo o Centro Esportivo de Bom Jesus dos Perdões com as melhores condições, comparando com os outros da região. Atibaia não tinha um espaço tão grande, com o Elefantão. O de Bragança, o acesso é muito ruim, tem um morro muito grande para quem desce da rodoviária e vai para o evento a pé, entre outros eventos, Nazaré, que não comportaria. Então, eu não desminto o que o Paulo disse, é verdade. Infelizmente, nós temos pessoas que quebram, a gente arruma, a Prefeitura, com muita dificuldade, coloca, e o pessoal, tem pessoas que ainda não entendeu que a torneira, que o chuveiro, que a porta para ser usado uso comum para eles mesmos. Infelizmente, no mundo inteiro é assim. Sempre tem gente que pensa contra e anda na contramão. Então eu também justifico o porquê foi feito dentro de um espaço fechado, porque na primeira reunião que teve, um dos organizadores, que inclusive não era nem do município de Perdões, questionou se chovesse no dia do evento. E aí, se chovesse na praça de eventos, que é o melhor lugar, ia atrapalhar o evento, e eles não teriam uma segunda data para estar realizando, porque as pessoas pagam, né, o ônibus, pagam é como se fosse uma excursão católica, toda uma estrutura para estar vindo naquele dia. E se o evento fosse cancelado por causa da chuva, traria um transtorno muito maior. Então, estou só justificando o porquê que foi aqui em Perdões, o porquê que foi dentro do ginásio, e também concordando realmente que nós temos, um problema que nós temos, um ato de vandalismo, e por isso que a gente não vem se arrumar. E todo mundo sabe que a Prefeitura não tem condições financeiras. Mesmo sendo uma torneira, mas você coloca 10, já são R$300. Você coloca 20, já são 600. E assim vai indo. Então, quer dizer, é um dinheiro que chega uma hora que você fala, puxa, a gente não tem mais para ficar colocando torneira. Agora vai ter que ficar com, ao invés de ter 10, vai ter que ter uma. E quem passa a sofrer com isso é a própria população. Então, só justificando e complementando aqui as palavras do Paulo. Bom, vereador, antes do uso da sua palavra, só para complementar aqui o que o Deco falou, realmente a nossa área esportiva realmente é muito bonita. Todo mundo que vem e conhece, tece elogios, né? Deu para a gente observar lá que foi tudo pintado, tá bem conservado. Concordo com você também, né? Porque o vandalismo é uma coisa terrível, terrível. E foi como você bem disse aí, esse evento, vereador Fernando, não tem condição de ser realizado ao ar livre.
Tem que ser em locais fechados, porque o encerramento é com a Santa Missa, enfim, tem todo um rito a ser seguido, a renovação carismática ela tem o seu rito próprio dentro da Igreja Católica, enfim, e isso não partiu aqui da Igreja de Perdões, é da Diocese, até porque o bispo diocesano também esteve presente, enfim. Então, como eu havia falado que no próximo dia 5 de junho terá um evento tão grande como esse, vamos ver aí se a Prefeitura tem condições de instalar lá uns banheiros químicos, lá para dar esse suporte, tá certo? Vocês estudam a possibilidade, né, de colocar uns banheiros lá para que a gente não passe esse transtorno novamente. Era isso, vereador Deco, obrigado. Alguém mais? Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras, público presente, secretário de Finanças, senhor Rosário, também o procurador jurídico, doutor Guilherme. Sejam bem-vindos nessa casa. Primeiramente, queria parabenizar em nome do nosso amigo Big, também que eu sempre acompanho os trabalhos dele, e parabenizo o Big por ter recebido esse prêmio da vanguarda. E aproveitando o ensejo também, presidente, referente ao cenáculo que teve no último domingo e no sábado, eu gosto de sair à noite, assim, de madrugada, que a cidade está bem calma, e eu, por sinal, Deco, eu parei lá na quadra, na sexta-feira, que eles estavam organizando a montagem de som, aquela coisa toda, e eu até fui até onde o pessoal estava passando o som. E aproveitando que a Rosângela falou sobre restaurante, eu conversei por sinal, com o ex-vereador Luizão, que era um dos organizadores lá do evento, e ele próprio disse que a intenção, Paulo, do cenáculo é que o pessoal coma no próprio cenáculo. Mas infelizmente não dá, porque o que eles serviram lá não dá para atender todo mundo, né? Então eles deviam, lógico, se a intenção era essa, eu acho que de ter mais praça de alimentação. Eles puseram coisa, mas não deu para atender todo mundo, né? Esse foi uma das falhas dele. Porque o cenáculo, eu que já participei várias vezes, como o Paulo também participou do ECC, e o grupo de jovens, essas coisas todas, eles são meio reservados, eles querem fazer as coisas meio, né, com eles, porque a diocese recebe o dinheiro e eles têm que mandar uma parte para o bispo, aquela coisa toda, né? Então eles são meio fechados, reservados. Não que não teve espaço, tanto que teve 3 pessoas que me procurou e eu fui falar com o Luizão e eles não aceitaram a pôr barraca lá. Então era a barraca só do Senado, né? Referente ao banheiro, por sinal o Paulo falou que dia 5 vai ter o evento, até eu conversei hoje com o Alfredo, né, que é um dos responsáveis do evento do dia 5, acho que vai ter até mais gente do que nesse que teve ontem, Paulo, né? Até eu peguei a arte do cartaz, a gente até está divulgando, porque é um evento só de mulheres, né? Esse do dia 5 é um evento só de senhoras praticamente, que é sobre o Sagrado Coração de Jesus. Então todas as cidades que tem a Irmandade do Sagrado Coração de Jesus vai vir para Perdões, né? Então acho que o doutor e o Rosário, a gente deveria trabalhar nessa parte. E aproveitando, já falando de banheiro, eu não sei como que andam os banheiros aqui da descida da igreja, nem sei se existe mais, eu acredito que está todos. O Raimundo uma vez fez uma indicação disso, né, o vereador Raimundo, acho que pode estar falando também, não sei se é a parte, também estive lá, tem aqui o projeto aqui, a barraca de noite estava 2 metros do banheiro. 2 metros. Aquele banheiro imundo. Eu fui botando sem envergonhado. Aquela fila, está aqui, ó. Lá está quebrado, tem indicação para colocar. O Deco me viu lá, na hora do esporte. Eu falei, como é que pode pedir lanche a 2 metros no banheiro? Eu estive lá. Sim. Aquela fila que deu um monte de pessoas para usar o banheiro. Eu estive lá. Falou, o vereador, você não está vendo? Eu estou vendo, mas não fui eu o organizador, eu não tenho nem conhecimento. É que é um evento eu estava lá, por exemplo, está aqui ó, o projeto. Eles estouraram todas as lâmpadas lá. E a barraca do lanche estava 2 metros da porta do banheiro. É brincadeira, né? Então, aproveitando a presença do Guilherme aqui, do Rosário, eu acho que todos nós vereadores, né, poderia também estar falando com o prefeito, eu acho que nesse evento do dia 5, para que não tenha esse transtorno que teve no último final de semana. Eu acho que a gente tem que se unir para
as coisas acontecerem. E aproveitando o ensejo, nós estamos próximo a dia 22 de maio, né? Estamos completando aí o 4º ano do mandato, não sabemos se o ano que vem nós estaremos aqui, né? Sabemos que tivemos a nossa contribuição no município, né? Temos bastante coisa a comemorar, como também não temos. A cidade enfrenta dificuldades, como todo o Brasil enfrenta as dificuldades, mas que nesse próximo domingo, né, estaremos lá no desfile, nas festividades, porque nós somos os representantes do povo e nós temos um compromisso com o povo que nos elegeu. Então, que o bom Jesus, indiferente da religião que seja de cada um de nós, que o bom Jesus abençoe, que nós continuaremos aí pela caminhada até o final do mandato, nesses 311 anos que Perdões comemora, uma cidade que vem desenvolvendo, né? Eu acredito que nós que andamos por aí, a gente sabe como anda as cidades vizinhas aí. Tivemos um fato em Piracaia aí que foi até matéria da Vanguarda, mas Perdões, com todas as dificuldades, Perdões está caminhando. Então, que nesses 311 anos que comemora, a gente possa estar junto nessas festividades do Senhor Bom Jesus. É só, presidente. Alguém mais gostaria de dizer muito? Bom, ninguém mais se manifestando. Antes de encerrar a sessão, mas pedindo a todos que permaneçam, nós vamos ter audiência pública relacionada ao projeto de lei 10 de 2016, que trata da diretiva orçamentária para a elaboração da lei orçamentária de 2017. Todos os vereadores receberam um exemplar, né, foram discutidos na quinta-feira e, dando sequência, nós vamos encerrar a sessão e em seguida desfazer a mesa para que a gente possa compor ela com a equipe da prefeitura e o jurídico aqui da Câmara Municipal. Não havendo mais nada a acrescentar, eu declaro encerrada a sessão.